Olá, turminha, tudo bom? E aí, prontos para mais um dia de aula, de atividades, de prática? Sei que estão, né? Conseguiram resolver as atividades de ontem? Espero que sim, mas se ficou alguma dúvida, fala com a gente que a gente tenta te ajudar, tá bom? Na nossa aula hoje de matemática, nós vamos falar um pouquinho mais sobre frações. Mas antes da gente dar seguimento, eu queria saber como vocês estão. Estão sabendo tudo? Tirando de letra o conteúdo? Vamos lá? Olha só, quando nós falamos de fração, de frações, nós pensamos logo em uma pizza. Por que será? Por quê? Porque a pizza, ela vem toda divididazinha, tá? Ou seja, o inteiro, aquela pizza inteira, ela foi dividida em partes que nós chamamos de fração. Cada parte daquela pizza nós chamamos de fração, tá bom? Então, se uma pizza ela vem dividida em 8 partes, como a gente pode representar esse número em fração? A parte que a gente tira, que a gente come, ela vem em cima. Então, digamos que eu comi 2 pedacinhos, só 2, viu? 2 pedacinhos da pizza. Embaixo, o que nós colocamos, ou seja, o denominador, é o inteiro. Quantas partes a pizza veio dividida? Em 8. Então, ó, nós tiramos da pizza 2/8. Se você tivesse comido 4 partes, seriam 4/8, tá certo? Então, as frações nós lemos assim: 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7. Quando a gente passa de 10, aí vem 1/10. Mas aí se passa 2, 15, aí a gente já lê o normal, 2, 15, e acrescentamos a palavra avos, tá certo? Isso aqui é uma fração. Existe também a fração que ela vem formada por número misto, tá? Como assim, Pro? Ó, 2, 4 sextos. É simples também. Indica que nós temos 2 pizzas inteiras e mais 4 cestos. Ou seja, como é que nós lemos esse número, Pro? 2 inteiros e 4 cestos. 5 inteiros e 4 sextos. Então, sempre que vier um número misto, é só a gente falar esse número que está aqui e acrescentar a palavra inteiro. Então, 6 inteiros e 4 sextos. Entenderam? Espero que sim. Então, vamos lá. Existem as frações classificadas em própria, imprópria, aparente e mista. Vamos dar exemplos de cada uma delas? Fração própria é quando eu tenho um inteiro e eu posso tirar uma parte daquele inteiro. Por exemplo, ó, 3 sextos. É uma fração inteira, por quê? Porque eu posso sim, eu dividir uma coisa em 6 e tirar 3 partes. É inteira. A gente tem a fração imprópria, já é o contrário. Ó, não, vou botar assim. Eu posso dividir uma coisa em 6 partes e tirar 9? Não, né? Eu posso dividir uma coisa em 7 partes e tirar 8? Então, quando a gente não puder fazer isso, a gente diz que é uma fração imprópria. Temos a fração aparente. O que é fração aparente? Quando eu posso dividir o numerador pelo denominador. Ó, 12 dividido por 6, 2. Pronto. 10 quintos. 10 dividido por 5, 2. Pronto, consegui dividir, não sobrou resto, não sobrou nada. Eu tenho uma fração aparente. E a fração mista, que foi o que eu acabei de falar com vocês, ó. 2 inteiros e 4 quintos. Alguma dúvida de classificação de fração? Se tiver, chama depois, tá bom? Vamos lá ainda. A gente tem agora um que alguns têm dificuldade, que são as transformações e frações. Vamos transformar uma fração imprópria em uma mista, tá? Como assim? 5 terços, tá bom? A gente tem aqui uma fração imprópria. Eu não vou dividir 3 e tirar 5, porque não pode, tá? Então, a prova está lá na atividade. Transforme a fração imprópria em número misto. Como nós fazemos? É simples. Nós vamos dividir isso aqui, ó. 5 dividido por 3. 5 dividido por 3, efetuamos a conta normal. 5 dividido por 3, 1. 3 vezes 1, 3. Para 5, 2. Acabou? Acabou. Pronto, agora a gente só vai montar. Como assim
assim nós vamos montar, Pro? O número que tiver aqui vai ser a parte inteira. Então, eu tenho 1 inteiro, tá? E agora a gente vai montar a fração, ó, esse em cima desse. 2 terços. Pronto. 1 inteiro e 2 terços. Vou dar um outro exemplo aqui. 6 quintos. 6 dividido por 5 dá 1, sobra 1. Pronto, resolvi a conta, vou montar. Quem é o inteiro? O 1. E agora, 1 quinto. Simples assim. Agora aqui ele já pede o contrário. Vamos transformar a fração mista em número impróprio. Ela vai estar assim, tá? 5 inteiros e 3 quartos. O que é que você vai fazer? Se você quiser fazer a conta, você faz. Se você não quiser, aqui mesmo você resolve o problema. Como assim, Pro? Pronto. É só fazer esse vezes esse mais esse. Ó, esse vezes esse. 5 vezes 4, 20. Com mais 3, 23. E repete esse número aqui embaixo. Só isso. Mais nada. Mas no livro de vocês pode estar lá assim, ó. Deixa eu ver aqui. 6 inteiros e 2 terços. O livro pode estar trazendo assim. Ele vai botar para você fazer 6 vezes 3 mais 2 sobre 3, tá? E aí você vai, 6 vezes 3, 18, com mais 2, 20 terços. Da mesma forma como eu fiz. Não importa, o importante é você chegar no resultado correto, tá bom? Daqui a pouco eu volto com o restante. Voltei, turminha, e dessa vez a gente vai continuar. Só que agora nós vamos falar um pouquinho de simplificação de frações. Para o que simplificação de frações? Simplifica aí, por favor. Simplificação de fração é quando nós conseguimos dividir o numerador e o denominador por um número natural até torná-los irredutíveis, ou seja, até a gente não conseguir dividir mais, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu dar uma dica para vocês. 20 décimos, tá? Se eu tenho os dois pares, números pares, a gente pode começar dividindo por 2. O que é que você faz? Bota os dois pontinhos de dividir para você não esquecer. Pronto. 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. Ô, Pro, dá para continuar, Pro? Se existir um número que divida os dois ao mesmo tempo, não pode ser dividir o de cima e não dividir o de baixo. Divide o numerador e não divide o numerador. Não, o denominador não pode, tá? Tem que ser um número que divida os dois ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Quem eu posso colocar aqui para dividir os dois ao mesmo tempo? Eu posso colocar o 5. 10 dividido por 5, 2. 5 dividido por 5, 1. Vai existir algum número que divida os dois ao mesmo tempo? Não, então acabou. Vamos lá? Ó, 14 e 12. Por 2, né? Porque você não sabe que é por 2? Porque é par, então a gente já começa dividindo por 2. 14 dividido por 2, 7. 12 dividido por 2, 6. Tem algum número que vai, em algum momento, dividir esses dois numerais ao mesmo tempo? Se não temos, se não podemos mais dividir, acaba. Ela se torna irredutível. Outro assunto que vocês trabalharam também foram as operações com frações. Quando nós temos os numeradores diferentes, os denominadores iguais... Opa, que eu errei aqui. É simples, tá? Por quê? Porque a gente só soma os de cima e repete os de baixo. Então, 4 mais 3, 7, repete o 6. Coisa mais fácil do mundo. 8 mais 5, 13, repete o 9, 13 nonos. Ah, Pro, é só isso? Isso é tão fácil. É fácil quando são os denominadores iguais. E quando eles forem diferentes? Vocês sabem o que fazer? O processo é complicado, tá? Mas não é impossível de aprender. E muito importante, por sinal, para vocês. Vamos lá? Olha só. Aqui a Proelisine colocou 2 exemplos. Eu tenho aqui 3 sextos e 4 quartos. Muito bem. Primeiro passo. Você vai ver que os denominadores, tá? Eles são diferentes.
Se eles são diferentes, você vai ter que tirar o MMC. Como é isso, Pro? Dividir os dois ao mesmo tempo. Vamos lá? Ó, a gente vai pegar aqui o 6 e o 4, ó. O 6 e o 4. Vamos fazer aquele processo de fatoração que nós sabemos. Temos dois números pares. Vamos começar dividindo por quanto? Por 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Eu continuo tendo um número par, então eu continuo dividindo por 2, tá? 2 dividido por 2, 1. E esse que não pode dividir, Pro, a gente repete. Pronto. Agora falta dividir quem? 3. 3 só divide por quê? Por 3. 3 dividido por 3 dá 1 e repete 1. E agora a gente vai multiplicar. Você pode multiplicar aqui ou botar aqui embaixo, assim, ó. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Pronto. Já achei um número, Pro. Muito. Pois é. Aí nós achamos lá o 12, não foi? Então, a gente coloca 2 tracinhos e coloca o 12 embaixo, ó. Acabou, Pro? Não. Agora, a gente vai dividir ele por esse e multiplicar por esse. 12 dividido por 2, por 6, 2. 2 vezes 3, 6. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 4, 12. Agora, nós só somamos. 6 mais 12, 18, 12. Aqui, se você quiser simplificar, como a Pro explicou o que é simplificar, a gente vai dividir, pode, não tem problema, tá bom? Porque você vai torná-lo irredutível, ou seja, não pode mais dividir, tá bom? A Pro vai fazer um outro exemplo aqui, porque isso aqui é um pouco complicado pra gente compreender, tá certo? Mas vocês precisam realmente aprender. 2 sétimos mais 3 quintos, por exemplo, tá bom? Primeira coisa que nós fazemos, vamos tirar o MMC. Ó, 7 e 5. Temos números pares ali? Não, Pro, a gente tem número ímpar. Então, vamos começar dividindo por quem? Por 5. Ó, 7 não divide por 5, a gente repete. 5 vezes 1, 5 dividido por 5, 1. Agora, a gente vai dividir por 7. 7 dividido por 7, 1. Ó, e repete 1. Aí, agora, nós vamos multiplicar. 5 vezes 7, 35. Pronto. 2 tracinhos, colocamos o 35 embaixo. Acabou, Pro? Não. Lembra o que a Pro disse que tem que fazer? A gente vai simplificar, a gente vai dividir aqui agora, ó. 35 dividido por 7, que dá 5. 5 vezes 2, 10. 35 dividido por 5, que dá 7. 7 vezes 3, 21. Pronto, agora é só somarmos. 10 mais 21, 31 por 35. Não vai ter número nenhum pra gente simplificar. Acabou aí, tá bom? Nós temos agora a multiplicação e a divisão, tá bom? Vamos ver como nós fazemos? Multiplicação, ó. Pronto. 2 quintos vezes 3 quartos. Ah, Pro, se a adição foi tão difícil, imagine a multiplicação. Bem mais simples, bora ver? Ó, é só multiplicarmos numerador por numerador e denominador por denominador. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 4, 20. Só isso. Só isso, Pro. Só isso. Ó, outro exemplo. 3 sextos vezes 4 terços. 3 vezes 4, 12. 6 vezes 3, 18. Só. E quando for um número misto, ó, 2 vezes 3 quintos.
Vixe, sabia que ia ficar difícil. Ficou não. Quando tiver assim um número misto, a única coisa que você vai imaginar, você vai criar, é um 1 para botar aqui embaixo dele. Pronto. Só isso. E agora, 2 vezes 3, 6. 1 vezes 5, 5. Nada mais. Se tiver um número sozinho, no nosso imaginário, na nossa mente, ali embaixo tem um 1. Pronto? Vou aproveitar e já explicar a divisão, que também não é um bicho de 7 cabeças. Não faremos conta de dividir nenhuma. Ó. O que é que nós fazemos? Nós invertemos, tá? Nós modificamos. Nós vamos fazer o quê? Vamos repetir isso aqui, essa primeira fração. 8/6. Vamos tirar o sinal de dividir, vamos colocar vezes. E esse aqui a gente vai inverter. O que é inverter, Pro? Esse vai para cima, esse vai para baixo. Então, 5/4. Pronto. E dividimos e multiplicamos normal. 8 vezes 5, 40. 6 vezes 4, 24. Simples assim. Bora outro exemplo? 8 nonos dividido por 3/6. O que é que nós fazemos? Conservamos o primeiro. Vamos colocar ele de novo. Trocamos o sinal de multiplicar de dividir pela multiplicação. Vezes. Invertemos. Quem tá embaixo sobe, quem tá em cima desce. Ó, 6/3. E resolvemos. 6 vezes 8, 48. 9 vezes 3, 27. Se a gente fizer com cuidado, com atenção, prestando atenção para não errar nadinha, vai dar tudo certo, tá bom?